Sabe o Pan? Claro, o Jovem Pan é um semicapro, é um deus, ou para alguns um semideus, que o rebaixam nessa condição, assim com pernas de bode, orelhas e chifres também de bode e o resto do corpo humano. Ele vive dançando pelos bosques, tocando a sua flauta mágica, que atrai ninfas, e aí ele e as ninfas dançam e fazem outros tipos de performance assim mais carnais, né? E o Pan, o que ele faz? Ele protege os bosques, é um deus ecológico e tal. E todo mundo que entra naquele bosque com más intenções, o Pan os assombra e causa pânico. Pânico. A palavra pânico vem de Pan, esse deus grego, depois romano, né? Os romanos roubaram tudo dos gregos, tal. Muito interessante a figura do Jovem Pan. E eu, aqui, do alto da minha ignorância, suponho que foi baseado no Pan, né, que o Oduvaldo Viana, em outro carinha, Júlio Cosi, criaram em 1942 uma rádio chamada Pan. Pan, exatamente. E não sei se Jovem Pan, não vou ficar pesquisando tanto assim sobre uma coisa que vai ter um desfecho horroroso, se bem que glorioso agora ao final também, como você verá. Eu sei é que eles criaram o Oduvaldo Viana, é pai do Oduvaldo Viana Filho, né? Oduvaldo Viana Filho, um dramaturgo maravilhoso, roteirista, né, que trabalhou no Eles Não Usam Black Tie, também ator, né, que escreveu Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, né, um genial, morreu antes dos 40 anos, e o pai dele, o Oduvaldo Viana, também do Partido Comunista, os dois eram, aliás, ligados ao Partido Comunista, como todo artista genial, evidentemente, né, o pai dele escrevia para o Procópio Ferreira, tá, não interessa, o que interessa é que o Júlio Cosi e o Oduvaldo Viana criaram, em outubro de 1942, uma rádio chamada Pan, ou Jovem Pan, não sei, não vou pesquisar, já falei. Eu sei é que o Paulo Machado de Carvalho, que dá o nome para o estádio do Pacaembu, né, que era um empresário, que foi o chefe da delegação brasileira na Copa de 1958, brilhante chefe, né, tem mil histórias sobre ele, comprou essa rádio dos caras em 1944, né, e a rádio começou a ser dirigida pelo filho dele, Augusto, não sei das quantas, Amaral, Carvalho, cacete, cujo apelido era Tuta. O Tuta deu uma nova dimensão para a rádio, tarará, e aí a rádio, cara, uma história toda tortuosa. O fato é que em 1965, definitivamente, depois do golpe militar, a rádio resolveu se chamar definitivamente Jovem Pan. E o nome Jovem Pan não é que o Deus Pan fosse assim tão jovem, o flautista lá dos bosques que causava pânico. É porque na época estava no auge a Jovem Guarda. E não sei se tu, na tua ignorância constrangedora, sabe que o nome Jovem Guarda é uma frase do Lenin, que dizia: o futuro pertence à Jovem Guarda, que aliás é uma maravilha, porque pouco antes de morrer, o Erasmo Carlos gravou um disco, fez uma história em cima dessa frase. Aí um publicitário lá da época, em 1965, deu o nome Jovem Guarda, já bem provocador, colou Jovem Guarda, Erasmo, Roberto, Anderlé, etc, blá, eu sou tão velho que acompanhei, né, essa história aí, E aí surgiu a porra da rádio Jovem Pan. A rádio tem um caminho todo tortuoso lá, com tal Tuta, vai, não vai, vende, um outro compra, outro não sei o quê. E em fevereiro de 2000, a rádio estava pertencendo já ao sistema Globo de rádio, né, da Globo Lixo, quando um outro grupo, ao qual pertencia o Tutinha, o Tutinha, filho do Tuta, adquire a rádio. Esse Tutinha e o Tuta também trabalhavam na mais escrota rede de TV de todos os tempos, se bem que não era tão escrota na época, tal Rede Record, né? E o Tutinha é o criador do programa Pânico. Eu nem sei
se na ignorância dele, se bem que ele não é tão ignorante, né? Quem dera ele fosse ignorante. Mas será que ele associou PAN com pânico? Deve ter associado. Eu sei que o tal Pânico, um dos programas mais nojento, mais repugnante, mais desprezível, mais vomitativo da TV brasileira, que é cheia de programas vomitativos, repugnantes, blá, blá, inventou esse tipo de humor nefasto, nojento, e ainda começou a dar guarida pro tal capitão, um capitão patético, terrorista, descondenado, expulso do exército, nojento, homofóbico, defensor da tortura, prognata, língua presa, horroroso, broxa, que começou a aparecer no tal Pânico, né? Junto com um monte de outra gente escrota, né? Ali naquela bosta daquele programa. Me deu visão para esse capitão. Tu sabe de quem eu tô falando, o capitão viraria presidente desse país. E a rádio Jovem Pan foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu não vou te falar quem é o Tutinha, porque o meu amigo, amicíssimo, admirador desse canal, embora menos admirador desse canal do que eu sou do dele, o Gregório do Vivier, que tem o Greg News, já fez um episódio inteiro sobre quem é esse Tutinha. Vai lá ver para te ver que tipo de criatura desprezível é essa. Aí o tal Tutinha criou a rádio mais escrota da história do Brasil, a tal Jovem Pan, dando guarida ali aos jornalistas, subjornalistas mais repugnantes, mais desprezíveis, mais vomitativos dos últimos tempos. Eu tive o desprazer de conhecer pessoalmente 3 ou 4 deles, né? Fui até amigo, com um deles fui casado, né? E viraram as... Eu não vou nem dizer o nome dessa escuma, não pensa que é por causa de medo de processo, não, é só porque eu não quero sujar minha boca com o nome desses escrotos, que aliás foram demitidos, porque eu, você sabe, olha a minha camisa nova, depois eu falo dessa camisa. Não tem nada a ver a camisa com a história, né? O fato é que esses caras, você sabe, eu assumi como ministro da perseguição, iniciei a perseguição a essa gentalha horrorosa, e eles foram tudo demitidos. Eles ainda sobrevivem, ainda não estão na miséria, como haverão de terminar, ainda não estão doentes, morrendo, assim na sarjeta, implorando por um auxílio, de mim receberiam apenas uma cuspida letal, né? Porque eu sou um homem assim, de uma grandeza moral, espiritual, enorme, né? Todos sabem que me conhecem, né? Porque eles ainda estão sobrevivendo, porque nesse YouTube, esse mesmo que tu tá vendo agora, esse Facebook, essas coisas horrorosas, tá? O YouTube menos, né? Até gosto do YouTube por causa do Bob Dylan, que é gremista, sobrevivem lá com os seus seguidores no YouTube, esses caras que foram demitidos, humilhados, e mais, o tal Tutinha saiu do grupo, mas vai chegar nele, o ministro, Tutinha, o ministro da perseguição, tá de olho em ti, Tutinha. E aí, tô de olho em ti, Tutinha, tô falando sério. E aí esse aí se afastou, ou foi demitido da direção, e em seguida aquela escumalha toda demitida. E sei lá o que vai acontecer com a tal Rádio Jovem Pan. Mas tudo isso é para te dizer o seguinte, cara, que não foi o ministro da perseguição, que acabou, aliás, um parênteses, a Jovem Pan já foi listada pela Wikipedia, né, como fonte não confiável, mas a Jovem Pan é muitíssimo responsável pelos ataques terroristas de 8 de janeiro, porque ela ficou os últimos 4 anos insuflando essa gente imunda, canalhas, que ficaram acampados em frente de quartel-general, ficaram fazendo sinal para ET, SOS para ET, e que culminaram com a invasão vil, nefasta, desprezível lá da Praça dos Três Poderes. A Jovem Pan é uma das culpadas por isso, e a Jovem Pan será responsabilizada por isso, pelo ministro da perseguição. Só que a demissão, o afastamento do tal Tutinha, repugnante, Tutinha, como tu é nojento, Tutinha, o afastamento dele, da direção, da presidência, sei lá, e desses jornalistas desprezíveis, se deu por causa, não, infelizmente, do ministro da perseguição,
Infelizmente não, felizmente se deu por causa do Sleep Giants Brasil. Se você não sabe o que é Sleep Giants, eu te digo o que é. É uma organização que surgiu nos Estados Unidos, criada por um jornalista cujo nome agora se me escapa, e que no Brasil, dois garotos que têm que ser canonizados, porque as pessoas dizem pra mim na rua, pô, Peninha, tu é um herói, pô, Peninha, tu não dá a voz, cara, eu não sou nada perto desses dois garotos, não é o nome mesmo, pelo menos eu anotei aqui, socorro, é o Leonardo Leal, sabia que era um cara leal, esqueci que era o Leonardo, e a Maiara Stelli. Esses dois heróis brasileiros, Leonardo Leal e Maiara Stelli, criaram o Sleep Giants Brasil. O Sleep Giants é uma organização que começa a pressionar os patrocinadores de programas de fake news, de programas de extrema direita, de programas conspiracionistas, de programas nefastos, repugnantes e desprezíveis, que não podem ter voz, que não podem ter vez, né? E aí o Sleep entrar em contato com os patrocinadores dessa rádio horrorosa, vomitativa, desprezível, que é a tal Jovem Pan, uma grande disseminadora de fake news, e aí os patrocinadores recuaram, a verba se foi e os caras foram demitidos. Uá! Pena que pílula não tem efeito, porque tinha que entrar aquele uá, mas você faz aí na casa de vocês uá, 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 né? Talvez o ministro da perseguição, que sou eu, algum dia fale de empresas que negaram patrocínio a mim. Não que eu queira, não que eu precise, mas assim, sabe, às vezes tinha umas coisas assim, quem sabe, patrocina lá o Eduardo Bueno. Empresas que fizeram um papelão, sabe, um papelão, Empresas assim, que tem um combustível assim, né, blá, 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 né, uma série de outras empresas que talvez um dia eu diga o nome, que não quiseram patrocinar esse canal lúcido, esse canal transparente, esse canal transformador e esse canal que não dá fake news. Mas eu não quero eles, eu só quero você, e você eu sei que tem. Eu não sei se as lojas americanas, né, eram patrocinadoras da Jovem Pan, até acho que não. Mas eu sei que era legal tu também saber a história das lojas americanas e especialmente a história desse rombo, né, e com quem que ele se relaciona, né? Então eu quero te dizer para ti que não sabe nada, que as lojas americanas, porque tu também não tinha nem ideia que a Rádio Jovem Pan é de 1942, né? Porque tu acha que tudo começou ontem. As lojas americanas são de 1929, porque 3 americanos estavam fugindo lá do caos da quebra da bolsa, não sei se provocada por eles próprios, esses 3, né? Um tal John Lee e um tal, não era John Lee Hooker, sei lá, não interessa o nome dos caras. E no navio vindo para Buenos Aires, para onde um monte de americano foi, eles encontraram 2 brasileiros, também anotei o nome aqui, era o John Lee e o Glenn Watson, né, que encontraram 2 brasileiros tá aqui no meu laptop, ó, no navio encontraram 2 brasileiros, o Aquino Salles e o Max Landman, especialmente o Max Landman, né, um brasileiro de origem judaica, que convenceram eles a não ir para Buenos Aires e ficar no Brasil. E eles desembarcaram no Rio de Janeiro e concluíram que havia mercado fértil para aquelas lojas five and dime stores, sabe? In the dime stores and bus stations, people talking of situations, read book, repeat quotations, draw conclusions on the wall. É uma música do Bob Dylan sobre as 5 and dime cents, né? 5 dime eram os 10 centavos de dólar, 5 centavos de dólares, e eram as lojas do 1,99, assim, sabe? E eles criaram uma loja dessas em Niterói. No fim de 1929 já tinham 4 outras lojas, 3 no Rio, 1 em São Paulo, e se iniciou a expansão das lojas americanas, que acabaram indo à falência porque tu roubou bombom. Qual é a causa da falência virtual das americanas? Os bombons que tu roubou. Levante a mão quem nunca roubou um bombom nas americanas. Ninguém levantou.
Aliás, cara, eu comi minha primeira banana split nas lojas americanas aqui de Porto Alegre, onde eu tô agora, ali na Andrade Neves. Era um feito, assim, a loja já chamava Americana. Misto quente em gauchês se chama até hoje torrada americana. Porque vendia ali, né, na época que eu comia presunto. E então tu ia comer uma torrada americana e comer uma banana split nas lojas americanas. E depois roubar um bombom, né? E aí, em 1940, eles abriram o capital e ela se tornou passou a ter ações na bolsa, né? E em 1982, o tal Banco Garantia do Jorge Paulo Lemann, né, o brasileiro mais rico de todos os tempos, vai ver aí o caso Alberto Sicupira, comprar o banco, esse Garantia. Vai estudar a história do Banco Garantia. Vai estudar a história do Banco Garantia. Vai estudar a história do Banco Garantia. E o banco comprou as Americanas, e a Americanas virou esse império, e depois o Lemann, esse Sicupira aí, viraram dono da Ambev, né? Aliás, se eles me patrocinarem o episódio que eu vou fazer sobre a história da cerveja no Brasil, eu talvez não conte a história do Banco Garantia. Não, cara, a real é o seguinte, o Lemann tem uma fundação, Lemann, né, e parece que o meu canal, uma fundação educacional, parece que o meu canal é elogiado lá, tá na lista dos canais recomendados. O Sicupira foi um dos caras que fez a revista da Biblioteca Nacional, revista de história e tal. Pelo menos são uns caras que investem em cultura, que são letrados, papapá, e fazem um líquido mágico que é a cerveja. Então, eu acho que mesmo que eles não me patrocinem, né, por indicação do Sleeping Giants, não é mesmo? Eu vou fazer o episódio sobre a história da cerveja no Brasil, que envolve eles. De qualquer forma, foi uma falcatrua gigante, como tu sabe, né? Esse rombo de 30 bilhões de reais no balancete das lojas americanas. A questão é que desses 30 bilhões de reais, 6 bilhões de reais é dinheiro meu, é dinheiro teu, é dinheiro que eles pegaram de 2018 para cá, sendo que o último empréstimo foi feito em dezembro de 2022, ali é 10 de dezembro, 12 de dezembro de 2022, 6 bilhões de reais eles pegaram do BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil. É meu dinheiro, é teu dinheiro e eu quero de volta. Então, cara, é isso aí, né, cara? Tu tem que saber quem que tu consome, o que tu ouve, qual é os anúncios que tu deixa entrar, né? Por exemplo, aqui no meu canal, o tal Brasil para Lerdos, aquela coisa repugnante, desprezível, anuncia. Eu deixo, porque eu uso o dinheiro deles para combater eles, né? E, cara, esse é o mundo. A Jovem Pan já dançou. Os caras foram demitidos. Tal Tutinha foi demitido. As Americanas estão indo pro buraco. Só não quero que vá junto com os meus 6 bilhões. E o gigante despertou. Portanto, tenha um excelente domingo. E cada vez que tu ouvir um canal, que tu ouvir uma rádio, que tu comprar numa loja, que tu ouvir um anunciante, vai lá descobrir quem é. Ou então manda uma carta aqui para mim. Caríssimo Eduardo Bueno, me conte a história da Jovem Pan, se eu posso ouvir. Não, não pode! Caríssimo Eduardo Bueno, me fale da história das Americanas. Só se for para roubar bombom. E assim por diante. Sleep Giants, um beijo, um queijo e um gigantesco um abraço cerimonial para Leonardo Leal e Mayara Stedley, que introduziram os Sleeping Giants no Brasil. Nós estamos bem acordados.